Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 5. Estaremos lendo depois capítulo 3 e o versículo de número 12 em diante. Melhor, capítulo 3 e versículo de número 12 ao 15. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Ele escreve essa carta quando ele estava preso em Roma. Já alguns vão afirmar que ele já estava até com o seu veredito final, já martelo batido, esperando apenas a execução. Nos últimos dias, numa masmorra, ele ainda pega força, Paulo, para escrever essa carta que é chamada carta pastoral. São 3 cartas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta que ele escreve a Tito. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz assim: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita, Timóteo, em você. Aleluia. Capítulo 3, versículo 15. Vamos ler a partir do verso 12, para que haja uma compreensão melhor. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, Timóteo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas quanto a você, ou tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, de que você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Queridos, aqui Paulo está escrevendo uma carta ao seu filho na fé, ou melhor, filho ministerial, que se chama Timóteo. Antes de eu entrar propriamente no texto, permita dizer, queridos, que quando Paulo está mencionando Timóteo, ele menciona a mãe, que chamava Eunice, a avó, que se chamava Lóide. Disse comigo assim, ó: Lóide, Eunice e Timóteo. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, o tema da minha mensagem é fé geracional. Aqui nós vemos 3 gerações: a avó, a filha e o filho. Por isso que eu pedi para vocês repetir Lóide, Eunice e Timóteo. Diga comigo: fé geracional. A fé geracional, que vai de geração para geração, queridos. E aqui deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui que todo ser humano possui fé. Só o importante não é ter fé, o importante é onde tu coloca a tua fé. A fé aqui também, ela é interpretada na pessoa de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E hoje aqui eu estou verbalizando a palavra pregada, mas tem a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, e Jesus, ele é a palavra encarnada. Então há alguns comentaristas que vão afirmar que quando ele está dizendo a fé que habita em ti, Timóteo, ele está falando que nele habita o próprio Cristo que habita na vida de Timóteo. A fé geracional, diga comigo mais uma vez, vai ficar afirmado: fé geracional. Esta fé geracional não tem nada a ver com família perfeita, com perfeição de família, porque você acha que a família de Timóteo era perfeita? A Bíblia não dá detalhes da família dele, mas uma informação pertinente, importante nós temos: o pai de Timóteo não era crente. A Bíblia não menciona que o pai dele era crente. A primeira vez que nós vemos falar de Timóteo está lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 1, na segunda viagem missionária de Paulo. Olha o que Paulo diz em Atos capítulo de número
16, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Timóteo era filho de um moço que era grego. A cultura grega no século I da igreja, ela era muito forte, muito contundente. Então, só depois pode ser que o pai dele converteu, mas biblicamente, pelo menos o pai de Timóteo não era crente. Então, querido, uma casa onde tem a mãe crente, o filho crente e o pai não crente, com certeza todos os crentes já têm problemas. E deixa eu dizer desde já para você que o importante não é ter a família perfeita, porque não existe. O importante é ter a família feliz. Esse que é o importante. A Bíblia Sagrada fala de dezenas de famílias problemáticas. Você está achando que é só a sua família que é problemática? Todas as famílias têm problema. Desde a primeira família, que era Adão e Eva, os dois primeiros filhos, Caim e Abel, um matou o outro. A família de Noé teve problema. A família de Abraão teve problema. E outra coisa, você acha que esses ataques malignos e carnais também, porque nem tudo é maligno, tem coisa que é carne mesmo, faz parte da tendência pecaminosa do homem caído, do homem pecaminoso, que nós herdamos de Adão. Você acha que esses modelos múltiplos de famílias que existem na sociedade atual, que não é o modelo bíblico, porque o modelo bíblico é um homem e a mulher, um casal hétero, casado, legalmente casado com os filhos, mas hoje tem inúmeros modelos de família diante da sociedade, como todos nós sabemos. E esses modelos que não são padrões bíblicos, tem deles também na Bíblia, sempre existiram eles na Bíblia. Por exemplo, como a poligamia. Abraão, o grande pai na fé, o nosso pai na fé, ele teve coabitou-se com a esposa e com a escrava. Todos nós sabemos um problema que teve patriarcal, o costume que eles herdaram dos pagãos, mas esse nunca foi o modelo original de Deus. O modelo original de Deus sempre foi a monogamia, um homem e uma mulher. O modelo original de Deus sempre foi esse, um casal hétero com os filhos. E aí temos inúmeros exemplos de famílias na Bíblia que não é o modelo original de Deus, como os patriarcas, como Jacó, que tinha 2 esposas, como Eucana, que tinha Penina, que tinha Ana, Davi, que teve esposo, o próprio Jacó, patriarca, 2 esposas e 2 concubinas. Salomão nem se fala, o tanto de esposas e mulheres e concubinas que ele teve, e por aí vai. Então, este modelo de família antibíblica, que não é o modelo bíblico, ela infelizmente sempre existiu, porque faz parte da decadência humana. Então, a primeira verdade que eu quero que você aprenda nesta noite, nesse culto da família, nesse 15 de maio, Dia Internacional da Família, é que não existe família perfeita, não existe família top das top, falamos na força da expressão, mas todas as famílias possuem o seu porém. Mas deixa eu te dar uma palavra de Deus: não desiste da tua família, não desiste da tua casa, não desiste do teu casamento, não desiste dos teus filhos. Ei, você não nasceu na família errada, não, você nasceu na família certa, porque Deus não erra. Então você está na família correta, não desista dela, lute, ore pela sua família. E aí a família de Timóteo, com certeza, não era uma família perfeita, mas chama atenção aqui, queridos, essa fé geracional que passa de avó para mãe e de mãe para filho, de avó para neto. E deixa eu aqui, em segundo lugar, chamar atenção. Primeiro eu disse que não existe família perfeita, mas dá para a família ser feliz. Agora deixa eu te chamar atenção para a mãe de Timóteo, que se chama Eunice. E o único lugar que fala o nome dela na Bíblia é Paulo, aqui em 2 Timóteo capítulo 1, e no versículo de número 5, a única vez que nós vemos aqui a falar da mãe de Timóteo, a irmã Eunice. Porventura, os amantes da Bíblia Sagrada, se falarmos assim de supetão, conhece Timóteo na Bíblia? Muitos vão dizer, parece que tem um livro na Bíblia com o nome de Timóteo. Agora, se falarmos assim, onde está Eunice na Bíblia? Muita gente, seja sincero, queridos, muitos de nós iriam dizer: Eunice, será que tem Eunice na Bíblia? Não é um personagem falado, não é uma personagem
pregada. A única vez que vemos aqui o nome dela é aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vemos então que a fama de Eunice não é a mesma fama do jovem pastor de Timóteo. Timóteo foi pastor nada mais, nada menos, né, dentre outras igrejas. Segundo os historiadores, foi pastor da igreja de Éfeso, a mesma igreja que o próprio apóstolo João pastoreou. Olha a responsabilidade desses jovens pastores, desse jovem pastor. Outros vão afirmar, né, fontes extra-bíblicas, que ele ainda com a idade tênua de 16 anos, com a idade ainda pequena de 16 anos, ele ainda já começou a pastorear. Era um filho na fé, era um filho ministerial de Paulo, que quando ele encontra com ele ali em Listra, como diz em Atos capítulo 16, parece que houve uma conexão entre Paulo e Timóteo, de pai para filho, de pai ministerial para filho ministerial, e dali começou a jornada ministerial de Timóteo, aleluia. E muitos afirmam que Timóteo, assim como Tito, tem ele como sucessor do apóstolo Paulo. Mas deixa eu falar de Timóteo, que é muito pregado, muito falado. Os conselhos de Timóteo, as cartas que Paulo escreveu aos Timóteos, são cartas chamadas cartas pastorais. Deixa eu te chamar a atenção para você agora, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, a avó que está aqui, mãe, pai. Deixa eu te chamar a atenção aqui para a mãe de Timóteo, que se chamava Eunice. O que eu me encanto na mãe de Timóteo é porque ela teve a graça para aprender e a graça para ensinar. Aprender precisa de graça para aprender. Você pode participar de escola bíblica dominical, você pode participar de cursos teológicos, pode vir em todos os cultos, mas tem gente que não consegue aprender. Você não consegue aprender, outros aprendem, mas não conseguem colocar em prática. Aprender é uma graça. Você precisa receber uma graça de Deus para aprender aquilo que é ensinado, e ainda mais para colocar em prática aquilo que foi aprendido. E Eunice conseguiu aprender com a sua mãe Lloyd a fé basilares em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Muitos vão dizer que a conversão começa pela Lloyd. Lloyd então ensinou para sua filha Eunice, e Eunice então aprende com a mãe, e ela sabe passar para o filho aquilo que ela aprendeu, com o detalhe, olha só, mais do que isso, graça para ensinar, graça para aprender, e graça para ensinar aquilo que aprendeu. Ela teve a graça de aprender com a sua mãe, e de ensinar para o filho. E queridos, a influência que Eunice teve, a influência de Eunice, que ela recebeu da sua avó Lloyd, foi mais forte, e que passou para o seu filho Timóteo. Isso aqui me encanta, olha só, a influência que Eunice recebeu da sua avó Lloyd, de ser crente, de receber Jesus como Senhor e Salvador, de ser salvo, e de passar para o seu filho. Como você sabe que ela ensinou para o filho, pastor? Não foi Paulo, não. Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, dizendo: Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe, Timóteo, tu sabe de quem tu aprendeu. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu conheci a tua avó Lloyd, eu sei como que é a fé da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, e sei que tu aprendeu com ela. Eu sei, Timóteo, que desde criança, verso 15, Timóteo 3:15, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. E aqui já cai por terra o mito dizendo: vou deixar meu filho crescer primeiro, depois que ele crescer, ele decide se ele quer ser crente ou não. Depois, está muito pequeno ainda, depois que ele crescer, ele aprende Bíblia. Está muito pequeno, a idade só de brincar. Não, meu irmão, já é comprovado. A mãe e o pai começam a ensinar, a mãe começa a ensinar o filho ainda no ventre. A psicologia ensina que o caráter da criança é formado nos primeiros 7 anos de idade. Criança precisa de aprender com o pai, precisa de aprender com a mãe. É notório a necessidade na vida da criança da figura da mãe e da figura do pai, porque ela está em formação e ela precisa do aprendizado. Então, o momento de ensinar as nossas crianças, de pais ensinar para os filhos a palavra de Deus, é desde criança. Isso que Paulo está dizendo: Timóteo, desde criança eu sei que com quem tu aprendeu, eu sei que tu já aprende a palavra de Deus. Tem alguém entendendo aí? Diga um amém, diga um aleluia.
Então, meus irmãos, me chama a atenção aqui que o meu desejo, a minha oração é que as mães atuais, as mães que estão aqui nesta noite, que elas recebem essa graça, que elas recebem essa influência de inspirar, de influenciar os filhos, de inspirar os filhos, de gastar tempo com os filhos, de ensiná-los a orar, de ensiná-los a amar a Cristo e a sua palavra, de ensiná-los o Evangelho de Jesus. Já eu vou dizer aqui sobre o que Eunice ensinava para Timóteo, entre linhas. O texto nos fala aqui o que Eunice ensinava para Timóteo, mas vai entendendo aí o que me encanta ainda mais, meus irmãos, nesta noite. E antes aqui, deixa eu dizer aqui que a minha palavra nesta noite é uma palavra genérica, não diretiva, é uma palavra genérica, é uma palavra antídoto. O que é um antídoto? É uma de prevenção, porque nós temos aqui jovens e adolescentes que ainda não casou, mas que querem casar. Quem quer casar aí, diga amém. Ih, você está com vergonha, hein? Todo mundo quer casar. Então, mas quando vocês casarem, já aprende, e claro, vai ter filhos posteriormente, ensinar os filhos a palavra de Deus desde a pequenez, desde criança. Os jovens precisam, que estão aqui, a maioria dos que estão aqui, se não todos, estão aqui, tem pais que servem ao Senhor, né? Com exceção de poucos aqui, mas a maioria. Então vocês precisam ter a graça de aprender a ser crente com os pais, com o pai, com a mãe, né? Não é copiar os defeitos não, porque todos têm defeitos, mas as qualidades, a fé viva dos pais, e de saber, de ter a mesma graça, de passar para os seus filhos. Então essa mensagem também é para os jovens que estão aqui nesta noite, é para as irmãs, para os avós, para todos que estão aqui nesta noite, né? E a palavra aqui não é para aquele que talvez, que teve a infelicidade de ensinar o filho, e o filho desviou. Não, meu irmão, se você ensinou, glória a Deus, você fez a sua parte, né? Existem exceções, porque nem sempre quando o filho de crente desvia, não é porque ele não aprendeu, às vezes ele não soube colocar em prática o que ele aprendeu, né? E se também não ensinou, também não tem como voltar atrás. A palavra dita, a palavra dita, a flecha lançada, a oportunidade perdida, não volte atrás mais, mas você ainda pode orar, assim como todos nós oramos, para que os filhos de crentes, os desviados, que estão afastados, retornem para a casa do Senhor. Quem está entendendo essa observação, dá uma glória a Deus aí nesta noite. Mas o que me chama a atenção aqui sobre a influência, deixa eu falar um pouco da influência de Eunice, meus irmãos, de ter a graça de aprender com a mãe e de ensinar para o filho Timóteo, sendo o seu pai, o seu marido, pai de Timóteo, grego, que não era crente. Porque, convenhamos, irmãos, os pai e a mãe na igreja, como temos muitos aqui, já tem dificuldade de influenciar os filhos, sim ou não? Para permanecer, temos. Essa é a nossa realidade. O pai e a mãe na igreja, orando e consagrando e ensinando e trazendo o filho para a escola dominical, já tem dificuldade de influenciar os filhos. A tendência, e das últimas décadas isso é comprovado, eu já disse aqui outras vezes, relembra a sua mente aí, os que estão na igreja aqui há mais de 10 anos, 10, 15, 20 anos, quantas crianças que cantaram no conjunto de criança, e hoje não estão aqui mais, estão desviados, já não estão mais na igreja, e os pais são bons crentes, ensinaram a palavra, trouxeram para a escola bíblica dominical, mas eu estou orando, eu estou crendo, eu estou pregando, e por onde eu estou passando, eu estou dizendo que esse ciclo vicioso, ele vai ter que acabar. Esse negócio de filho de crente desviar, esse negócio de filho de crente toma um tamanhozinho e tem que experimentar o mundo, vai acabar. Eu creio que Deus manda um avivamento para essa geração, essa fé geracional, de vó para mãe, de mãe para os filhos, ela vai acontecer nos nossos dias. Eu estou orando para isso, eu estou pregando por onde eu passo, eu estou dizendo isso, e estou crendo, estou profetizando. Eu não sei se você acredita, eu estou dizendo, essas crianças que estão aqui no ano de 2022, na década 20, na década 30, se Jesus não voltar, elas não vão estar nas drogas, não estarão na prostituição, não estarão no engano do pecado, elas estarão aqui na presença do Senhor. Quem está comigo nessa? Quem está comigo nessa? Dá glória a Deus. Aleluia. Fé geracional, vó, mãe e filhos. E a Eunice teve essa graça porque os pais e a mãe na igreja temos dificuldade de ensinar para os filhos. E a tendência às vezes nós temos meu filho, o pai dele não é crente, é difícil, está dividido, não quer vir comigo para a igreja, pastor, está acompanhando o pai, ou vice-versa, a mãe não é crente, aí eu venho sozinho,
Os filhos não vêm. Meu irmão, procura um casal, traga na sua mente, são raros, em que algum dos cônjuges não serve ao Senhor e os filhos permaneceu. Difícil. Se até os filhos dos dois crentes, aonde só fala de Bíblia, de oração, pelo menos não fala, deveria na casa de crente, Bíblia de oração e de tudo, não estão ficando. Então imagina a influência de Eunice, porque não era a filha, era um filho, e o filho tem a tendência de acompanhar o pai. Então imagina a influência de um filho, de Eunice, de ensinar a palavra de Deus para Timóteo, a ponto que em Atos 16 disse que as pessoas da igreja testemunhavam da fé de Timóteo. Aleluia. Quando Paulo foi levar ele para a obra missionária, alguém testemunhou, e Paulo então o circuncida, passa pela circuncisão, porque por causa que a população, que os outros irmãos sabiam que ele era filho de pai grego. Então, para evitar a murmuração, circuncidou Timóteo e levou ele, e ele se tornou o pastor que é chamado na Bíblia como substituto de Paulo. Escute, meu irmão, nesta noite, nesse culto da família, eu recebo a autoridade de Deus para falar com você, mãe, para falar com você, pai. Você não vai perder os seus filhos, não vai. Deus vai te dar graça, Deus vai te encher de graça, de unção, de poder do Espírito Santo. A influência do Espírito Santo, a inspiração de Deus na tua vida vai ser maior do que os pratos de lentilha, do que os desejos pecaminosos. Aleluia. Creia nessa palavra nesta noite, fortaleça a tua fé de tal modo que ela influencia o teu filho, o teu neto. Fortaleça a tua fé, busque a Deus em oração, seja crente de tal modo que o teu filho prefira ser como tu do que acompanhar os prazeres carnais, do que acompanhar o mundo de pecado. Eu estou crendo nisso, que Deus vai fazer dessa forma. Aleluia. Dificilmente, meus irmãos, dificilmente nós vamos ver avô ter 3 gerações na igreja: avô e avó, pai e mãe e filhos. Está raro isso nos nossos dias. Está raro. Dificilmente. E até quando nós vamos continuar esse ciclo? Vamos concordar com isso? Você vai nas penitenciárias, lá tem presos, netos de pastores, filhos de crentes, e por aí vai. Na sociedade brasileira, raridade alguém que não tem, nem que seja algum membro da família, alguma raiz, que não conhece a palavra, que não serve o Senhor. Aonde que nós estamos fracassando na nossa fé, que nós não estamos conseguindo influenciar os nossos filhos, os nossos netos, pela fé de Cristo em nós, passar Cristo para as pessoas, para os nossos filhos, de tal forma que eles tenham a sua própria experiência com Jesus, assim como foi de Timóteo. Hoje estamos errando, onde estamos falhando, que a nossa fé não está sendo inspiradora, que a nossa fé não está influenciando. Mas crê, meu irmão, que isso vai mudar. Eu estou dizendo, isso vai mudar para a glória de Deus. Você crê? Dá mais um glória a Deus aí. E o que Eunice ensinou? Escute, eu disse já que não existe família perfeita. Famílias são imperfeitas, como a do jovem pastor Timóteo. Mas que Eunice teve a graça para aprender com a tua mãe Lloyd e para ensinar o seu filho Timóteo. A influência de Eunice, que recebeu da sua avó Lloyd, foi mais forte para influenciar teu filho Timóteo do que a influência do pai grego. Estude um pouquinho sobre a cultura grega. O tempo é exíguo, que você vai ver que no século I era muito forte a cultura. Hoje, 2000 anos depois, nós temos reflexos da cultura grega até os dias atuais. Mas em quarto lugar, deixa eu dizer para você sobre o que a Bíblia nos faz aqui pensar, sobre o que Eunice ensinou para Timóteo. Olha o que diz em Timóteo capítulo 3, versículo 15, olha o que Paulo disse. Diz assim: Timóteo, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o ensinamento de Eunice para Timóteo era um ensinamento sadio
meio para que ele seja salvo. Eunice não ensinava Timóteo a barganhar com Deus. É um evangelho barato, é um evangelho medíocre, é um evangelho de trocas, é um evangelho onde você vai para receber. Por isso que eu até disse aqui o testemunho do irmão Arlen no início. Não, ele não é crente porque Jesus o curou ele, independente de doente ou curado. Ele está fiel ao Senhor, esperando Jesus voltar. É essa fé sólida que nós precisamos de ensinar para as nossas gerações, para os nossos filhos. É uma fé que você serve a Jesus, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez por nós. Se Jesus não fizer nenhum milagre por você, não curar nenhuma enfermidade, não abrir nenhuma porta, não te prosperar financeiramente, se Jesus não te fizer nada, nenhum milagre que te traga benefício aqui na terra, permaneça fiel com a tua fé nele, que daqui 100 anos aqui tu não vai estar mais. Se Jesus voltando ou não, daqui 100 anos tu estará na eternidade com Ele, porque aqui passa, mas a eternidade não passa. Ou seja, Eunice ensinou Timóteo a se preparar para a eternidade. E aí, queridos, quais verdades nós temos ensinado para os filhos? Pense aí. Quais tem sido a nossa preocupação e a nossa prioridade no que e o que ensinar para os nossos filhos? Porque nós precisamos sim de ensinar para os filhos, de preocupar com a formação deles, com o estudo deles, com a faculdade deles, em ter um bom emprego. Isso tudo é importante, é necessário, mas do mesmo nível que você preocupa com a faculdade do filho, que você preocupa com o emprego do filho, que você preocupa com o bem-estar do filho, né? Porque mãe preocupa com tudo. Que a viada dela ficar brava comigo, aí eu não esquecer de comprar o lanche para os meninos na escola, né? Porque ela fala, não pode, porque os meninos passam vergonha na escola, entendeu? Talvez a merenda eles não gostam, tem que comprar para eles todo dia. Não quero que meus meninos passem constrangimento, né? Porque a mãe preocupa com o filho, mas desde as mínimas coisas às grandes coisas. E tu pode sim, preocupa com a faculdade, preocupa com o serviço, preocupa em ensinar, em moldar ele o caráter para ser um bom cidadão, a não furar a fila do banco. Tudo isso é importante, mas acima de tudo, procure ensinar ele as verdades centrais da Bíblia Sagrada, que o homem é pecador, que todos nós nascemos pecadores, como todos nós nascemos pecadores, o salário do pecado é a morte, todos estão destinados ao inferno, mas Jesus veio para nos salvar, para nos livrar do poder do pecado, das drásticas consequências do pecado, sendo a pior dela a morte, e a morte eterna. Ensinamos essas verdades centrais, bíblicas, ensinamos sobre pecado, ensinamos sobre as consequências do pecado, ensinamos sobre salvação, sobre a única salvação. É triste, querido, ver crentes, filhos de crentes, que talvez não está crente, né? Mas postando nas redes sociais, né? Defendendo movimentos como LGBT. Estou falando de coisa que eu já vi, que ninguém me contou. Filhos de crente, famílias de crente, defendendo movimentos LGBT. Tudo bem, não tem que ser preconceituoso, mas a verdade tem que ser dita biblicamente, como deve ser. Então, crentes, filhos de crentes, defendendo bandeiras antibíblicas, filhos de crente, dizendo uma vontade para todo mundo. Ai, meu amigo faleceu, descanse em paz. Querido, a verdade precisa de ser pregada. Se a pessoa morreu sem passar pela cruz de Cristo, sem passar por Jesus, sem reconhecer o seu pecado, sem se arrepender do pecado, não tem descanso em paz. Pastor, isso é muito duro, mas é a verdade que nós precisamos de pregar. Não tem descanso em paz para quem não perdoa, não tem descanso em paz para quem vive na prática do pecado, não tem descanso em paz para quem não se arrepende e não passa pela cruz de Cristo. Ensinamos essas verdades bíblicas de salvação. A igreja não é um clube, a igreja não é uma ação social, a igreja não é um lugar de se sentir bem, de se sentir legal. A igreja é um lugar de nós aprendermos as verdades bíblicas e colocar em prática para que nós possamos ser salvos. Aqui é o lugar, e esse ensinamento começa em casa. Era o que Eunice ensinava. Sábios para salvação. A boa profissão do seu filho, dos nossos filhos, pode fazer um homem importante na sociedade, mas não é capaz de o salvá-lo. A boa diplomacia, a boa educação que demos aos nossos filhos faz com que ele entre e saia em qualquer lugar, é preciso, mas não é suficiente para o salvá-lo. A boa amizade e convivência na escola com os vizinhos é importante como bom cidadão que vivemos aqui, para ser salvo da terra e luz do mundo, mas não é suficiente para salvá-lo. Ensina que a
suficiência não está em toda ou qualquer religião, não está em qualquer caminho que leva a Deus, está unicamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa salvação está nele. Se você concorda e está entendendo, dá um glória a Deus aí nesta noite. Aleluia. Vou caminhar para encerrar dizendo: a fé geracional, que vai de avó para filho, de filhos, de avó para neto. A fé geracional, que vai de pais para filhos, de mães para filhos. Ela depende dessa pedagogia. Ela depende desse ensino. Ela depende desse ensino. Ensino bíblico. Para que seja enraizado, depende dessa pedagogia de ensinarmos a palavra de Deus ainda mais. Como ouvimos aqui na última terça-feira, o pastor que pregou aqui, o pastor Lucas, ainda mais, um ensinamento doutrinário, balanceado com vida piedosa. Com vida piedosa. Nós ouvimos filhos de crente dizendo que está decepcionado com a igreja. Filhos de crente que querem em qualquer lugar, menos ir numa igreja. Sabe por quê? Porque só ouviu o pai falar mal do pastor, falar mal da igreja. Quando tiver um culto que der tudo errado aqui, meu irmão, não conta para ninguém não. Não fala na tua casa não. Entendeu? Fica calado. Agora, quando tiver um culto daqueles pentecostal que Jesus salvou do culto, como muitos dizem, né? Hoje o culto foi bom, foi sem defeito. Este você conta, este que você fala, gera uma fé sadia na vida dos seus filhos que não são crentes, do seu esposo, da sua esposa, dos seus parentes que não são crentes. Agora o que acontece é uma estratégia maligna e satânica e carnal, que tudo de ruim, de que errado que acontece na igreja, porque a igreja é de Jesus, Jesus é o perfeito, mas ela é dirigida por homens, e homens não é perfeito, todos nós falhamos e somos falhos. Então, meu irmão, se você achar uma igreja perfeita, não vai para ela, porque se você chegar lá, chegou à imperfeição, porque todos nós erramos. Quem é perfeito aqui é só ele, é só o cabeça. Então aí nós falamos errado. Tudo de ruim ou de constrangedor que às vezes acontece na igreja é levado, e tudo de bom às vezes é silenciado. Por isso que a fé não é gerada. Por isso que é gerada uma fé defeituosa, e cada vez mais cresce o número de desigrejados na igreja, onde a pessoa está no engano, dizendo que é possível ser salvo sem estar na igreja. Mentira de Satanás. Se eu cortar o dedo, ele morre. É impossível um membro sobreviver se ele não estiver ligado no corpo. Tu precisa de estar ligado em uma igreja. Você precisa de estar ligado no corpo, e o corpo está ligado na cabeça, que é Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Essa fé geracional depende então dessa pedagogia, do modo que ensinamos, do que nós ensinamos para os nossos filhos. Ensina os princípios elementares. Tu não precisa de ser bacharel em teologia para ensinar a Bíblia para os seus filhos. Você não precisa de ser pregador, você não precisa de ser cantor, você precisa de ser crente. Você precisa de crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, e a mesma fé que habita em ti passa para os seus filhos. Sabe por quê? Escute aqui que eu vou dizer aqui, já vou encerrar. Olha aqui para mim. Se tu ensinar os basilares, os princípios basilares, fundamentais da fé cristã para o seu filho, vai ser suficiente. Se prepare, porque aquilo que não estiver no teu alcance, aquilo que tu não puder ensinar, aquilo que tu não conseguir ensinar com palavras, ensina com o seu exemplo. Aquilo que tu não conseguir ensinar com palavras e com o seu exemplo, convida. Deixa eu dizer um pouquinho isso. Ensina com vida, com aquilo que tu vive. Aí nós falamos assim: os jovens hoje, as crianças não querem orar. No meu tempo, quando eu era criança, Jesus batizava as crianças com o Espírito Santo. As crianças estavam orando, né? Não estava quase dormindo, né? Igual está o Davi aqui, quase dormindo aqui, quando o pai dele prega, não, né? No meu tempo isso. Mas eu te pergunto a você, meu irmão, olha, se as crianças não estão orando, se os adolescentes não estão orando, se os jovens não estão orando, sabe por que eles não estão orando? Porque os pais não estão orando, porque eles não estão vendo os avós orar, porque deixa o teu filho sentir falta de você dentro da tua casa, e quando ele vê, cadê o pai? Cadê a mãe? Ele saiu, o que aconteceu com ele? E de repente ele vê você debruçado na palavra de Deus, está lendo a Bíblia, aí sim ele vai caçar a Bíblia para ler também. Deixa o teu filho sentir falta de você dentro de casa, e de repente saber, cadê ele? E ver você com a boca no pau, orando, clamando ao Senhor pela vida dele, pela tua família, por salvação, abençoando as pessoas, orando em favor do culto à noite.
noite. Começa a fazer isso para você ver. Começa a envolver o teu filho, a tua casa na oração, na palavra, não obrigando a ele. Porque é outro erro nosso. Leitura de Bíblia e oração não é castigo. O menino faz uma coisa errada, você fala, vai orar. Vai tomar raiva de oração. Vai ler a Bíblia. Ele não vai querer nem saber de Bíblia. Oração e leitura bíblica não pode ser castigo. É algo agradável. Não é quando ele faz alguma coisa errada e você a correção, sem orar e ler a Bíblia. Não, errado. Leitura e oração tem que ser algo agradável. Você tem que falar com ele. Tu vai conhecer Jesus através da Bíblia. A única forma de você falar com ele é através da oração. E ele fala com você através da Bíblia. E ele comunica com você. Aleluia. Começa a envolver a tua casa na oração, que essa fé vai gerar no coração dele. Alabaço, né? Tem alguém entendendo aí nesta noite? Tem alguém entendendo aí nesta noite? Eu creio nessa geração que será movida pelo fogo do Espírito Santo. Não fogo estranho, mas pelo fogo gerado pela palavra. Palavra essa que aquece os corações, que traz luz para a mente, que nos move, que vai fazer o teu filho, a tua filha, e além daquilo que tu já foi. É isso. Ensina o que tu sabe, ensina o que tu pode, ensina como tu pode. Ore com ele. Ore sobre ele, ele está dormindo. Coloque a mão sobre a cabeça do teu filho, sobre a cabeça da tua filha. Abençoa ele. Abençoa ele. Que essa fé vai gerar. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você só está tendo a capacidade de aprender comigo agora. Vou conjecturar aqui, é como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, tu só tem a capacidade de pastorear e de aprender assuntos difíceis comigo, Paulo, que é o homem mais importante da história do cristianismo depois de Jesus. Sabe por quê, Timóteo? Porque tu aprendeu os princípios elementares na tua casa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Não tem como. Eu sou o pastor Gideão Santos, que pela misericórdia de Deus eu tenho a graça de pregar em muitos lugares. Já preguei em mais de 100 cidades só no estado de Minas, né? E às vezes eu consigo entender nem todos os lugares, mas sabe por quê? Porque lá na minha casa começou num dia, numa manhã, não sei que dia que foi, o meu pai levantou e disse: Gi, vem cá. Lá em casa todos eles me chamam de Gi. Gi, vem aqui, pega essa Bíblia que eu te dei. Ele pegou, abre aí em Apocalipse 3:20. E meu pai, na simplicidade dele, lá em Pitangui, foi tentar me ensinar a ler. Eu ainda não tinha entrado na escola, eu não conseguia aprender. Mas nós ficamos lá uns 40 minutos, ele repetindo Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. E foi o primeiro versículo, fora o Salmo 23, que minha mãe já tinha ensinado, que eu aprendi. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Começa de pequeno. Começa de pequeno. Então, queridos, eu posso ter a misericórdia e a graça de Deus, ter aprendido alguma coisa a mais em algumas áreas, teologia que é um campo muito amplo, pode, mas tudo isso para mim eu considero como esterco, porque nada disso é importante se eu não mantiver a minha simplicidade, a minha fidelidade, o meu temor ao Senhor, de que eu aprendi de dentro de casa, o temor das pequenas coisas, e até mesmo a forma de tratar a Bíblia. Começa de pequeno. Então ensina como tu podes, do jeito que tu podes. Ore como que tu podes. Que Deus vai honrar o teu esforço. Aquilo que tu não puder, Deus vai levantar um Paulo para conduzir o teu filho mais adiante. Eu não sei se você está entendendo. Lloyd Eunice fez o que pôde, ensinou, e ele era um discípulo de bom testemunho. Aí um belo dia, chega o apóstolo Paulo, chega o missionário Paulo, e olha para Timóteo, é Atos 16, opa, esse menino tem futuro. Esse menino aqui, esse aqui eu posso levar comigo. E alguém falou: Timóteo é crente, menino crente. Isso, o pai dele é grego, mas a mãe dele é judia convertida. A avó dele é a irmã Lloyd, é a irmã do Coca, é a irmã de oração, é mulher crente. Leva com
digo, Paulo, aleluia. Se teve um Paulo para chegar e levar Timóteo para a obra missionária, é porque teve uma mãe, Eunice, que orou com ele, que ensinou a palavra para ele. É porque teve uma avó, Lloyd. Você está entendendo, vó? Você está entendendo, mãe? Aquilo que tu ensina não é em vão. Deus levanta os Paulos para conduzir os seus filhos. E se prepare que aonde tu não foi, o teu filho irá. Aonde tu não chegar, o teu filho vai chegar. A tua geração chegará. O teu filho, o teu neto poderá chegar onde tu não chegou. Poderá ir aonde tu não foi. E eu encerro dizendo uma frase que eu até postei ontem no Instagram, no Stories. Pois sucesso não é sucesso se não tiver sucessão. Sucesso só é sucesso se houver sucessão. Porque a ordem de Jesus foi: fazei discípulos. Fazei discípulos. Começa fazendo o teu filho, a tua filha. Começa fazendo o teu neto. Pastor, eu não tenho filho. Deus vai te dar filhos espirituais. Pastor, eu ainda não casei. Tu vai casar, então aprende tudo com teus pais, com a tua mãe, que Ele acrescenta. E se prepare, porque Deus vai enviar os Paulos dele para te conduzir a distante. Deus vai enviar os Paulos dele para te levar um pouco adiante. Você entende essa palavra? Fica de pé. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta noite. E esta fé geracional, aleluia, estou quase caindo aqui. Esta fé geracional, ela não vai estagnar em você, não. Ela vai passar de geração, aleluia. E se Jesus não voltar, tu vai para a eternidade. Mas aí vai ficar seus filhos, aí vai ficar seus netos, aí vai estar os seus bisnetos. E alguém vai dizer em você, alguém vai testemunhar. Alguém, os Paulos da vida, vai olhar para o teu neto e vai dizer: ei, eu conheço a tua fé, não é fingida. Tu é crente sério, tu é crente verdadeiro. Porque eu conheci o teu pai, a tua mãe. Eu conheci o teu avô, o teu bisavô. É a mesma fé nele, habita em vocês. Aleluias, aleluias. Não existe sucesso sem sucessão. Tu pode ser um crente fiel demais e permaneça, mas o sucesso da sua fidelidade está em você fazer o seu sucessor, está em você fazer discípulos, está em você gerar filhos, está em você produzir. E você vai gerar filhos biológicos que você já gerou, vai se tornar espirituais. Você que tem filhos biológicos, Deus vai te dar outros filhos espirituais. Porque a mensagem aqui é muito ampla, eu peguei aqui um link, mas eu podia falar de outras vertentes, o tempo não dá. Como Paulo teve Timóteo como um de seus filhos espirituais, ministeriais. Ei, você não será órfão não. O Senhor tem os Paulos da vida para te conduzir um pouco mais adiante, para te levar um pouco mais. Ei, se só chega o Paulo na vida daqueles que aprendeu em casa. Só chega Paulo na vida daqueles que aprendeu em casa. Pastor, eu sou o primeiro da minha casa a ser crente. Então se prepare, a fé geracional vai começar pela tua vida. Talvez eu estou pregando, você está dizendo: pastor, mas eu estou orando para o meu pai aceitar Jesus ainda, para minha mãe ser crente ainda. Ei, a fé geracional vai começar de você. De você vai para o teu filho, do teu filho vai para o seu neto. Você será a Lloyd, minha irmã. Você será a Lloyd da tua casa. Ei, Eunices, mães, aprende com Lloyd, absorve tudo. Recebe a graça de aprender. Ensina os Timóteos que vem aí, que Deus tem os Paulo para elevar Timóteo. Se você está aí com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho ou com o seu neto, você pode juntar e orar por ele agora. Vamos fazer isso? Faça isso, faça isso. Aqueles que estão com a respectiva família, faça isso. Aleluia, aleluia. Vai ter uma fé geracional na tua casa, no teu lar, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração.
Oh, glória! Oh, glória a Deus! Talvez você não tenha um filho biológico, um pai biológico aqui, mas tem alguém que você considera, que você adota como filho espiritual, como filha espiritual, como mãe espiritual. Abraça esse alguém aí. Abraça esse alguém aí. Aleluia. Aleluia. Ó, uma graça de Deus aqui está dizendo: a fé não vai morrer em ti, não. Ela vai alcançar o teu filho, ela vai alcançar o teu neto, ela vai alcançar a tua geração. Vai, creia. Eia, xarahalavaçuenerrais, seterranabacá. Olha aí, agora começa a orar aí com teu filho, começa a orar aí com a tua filha, com a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa fé geracional vai passar de pai para mãe, de mãe para filhos, de pais para filhos, para a glória de Deus, 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 para a glória de Deus. Em nome de Jesus, cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada avó representada aqui nesta noite, Senhor. Cada avó representada aqui nesta noite, Senhor Jesus. Senhor Deus, fortalece a fé deste vô, fortalece a fé dessa avó, fortalece a fé deste pai, desta mãe, essa fé geracional que vai de pai para filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse ciclo vicioso de filhos de crente abandonar a igreja, abandonar a fé, está sendo quebrado em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas. Essa fé vai alcançar os filhos, vai alcançar os netos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta Timóteo, Senhor. Levanta Paulo aqui nesta noite. Levanta Timóteo, Senhor Jesus. Levanta Timóteo, Senhor, para conduzir, Senhor, para conduzir, Senhor. Levanta Timóteo para ser conduzido por Paulo. Levanta Paulo para conduzir Timóteo, Senhor. Faça dessa irmã, dessa avó uma Lloyd, faça dessa mãe uma Eunice. Levanta, Senhor, os nossos jovens serão Timóteos para a glória, para a glória, para a glória, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Pode parecer impossível, pode parecer impossível, Senhor, mas não será impossível. Há uma ação sobrenatural de Deus. A fé viva, a fé sadia será passada, será geracionada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe aí o teu pai, a tua mãe, o teu filho. Abraça aí entre família. Isto pode parecer impossível, mas não é. Cante aquilo que parecia impossível. Dó maior. Aquilo que parecia impossível, aquilo que só parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, sou um milagre, estou aqui. Oh, glória, cante aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus muda, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante, usa-me, Senhor, usa-me. Sou o teu milagre, usa-me. eu quero te servir. Usa-me, Senhor, usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, ó filho de Davi. Cante, igreja, cante. Aquilo que aquilo que parecia não ter saída, parecia
Quantos milagres tem aqui? Dá glória a Deus. Amém.